O papel da fantasia de sedução e a descoberta do complexo de Édipo através da autoanálise de Freud. Esse é o assunto da aula número 3 desse curso Obras Completas de Freud. Bom, para começar, esse assunto surge das cartas a Fliess. Fliess foi um interlocutor de Freud, um amigo muito íntimo, trocaram diversas cartas durante 15 anos. Essas cartas foram destruídas, as que o Freud recebeu do Fliess, porque eles terminaram a amizade de forma conturbada, Freud destrói tudo, mas as cartas enviadas de Freud para Fliess ficaram intactas. Anos depois, foram compradas por Marie Bonaparte. Marie Bonaparte foi importantíssima, né, para Freud, para Freud conseguir migrar para a Inglaterra e se proteger do nazismo. E ela conseguiu essas cartas. Freud quis ficar com essas cartas, ela não deixou, com medo de destruir. Anos mais tarde, ela se juntou com a Ana Freud para organizar essas cartas e depois da morte da Ana Freud foram publicadas, né, através de livro. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, Cartas a Fliess, porque tem muita ideia ali surgindo de tudo que você vai encontrar na psicanálise freudiana depois disso. Então, vale a pena o estudo, a leitura, quem gosta de história da psicanálise ou evolução de conceitos, é fundamental. Aqui, para o nosso curso, claro que não vou abordar tudo, não tem tempo. Tempo tem, né? Mas se for fazer isso, aí o curso que vai durar 20 anos vai durar 80. Então, vou tentar reduzir para 20 anos. Vou pegar três pontos. Primeiro, a descoberta do papel da fantasia de sedução. Segundo, a intuição do complexo de Édipo na sua autoanálise, na autoanálise de Freud. E terceiro, renúncia de uma base científica à psicanálise. Esse terceiro ponto vai ser assunto da próxima aula, em que eu vou abordar um projeto com uma psicologia científica. É um texto de Freud dessa época, um texto antigo do Freud, em que ele ainda explica o funcionamento psíquico através da rede de neurônios. É interessante, o Lacan resgata esse texto e faz um trabalho belíssimo no Seminário 7. Porém, se você pegar as datas das cartas que eles trocaram, foi entre 1887 e 1904. Em 1900, o Freud publicou a Interpretação dos Sonhos e lá tem o famoso capítulo 7, em que ele coloca ali um modelo de aparelho psíquico puramente psicológico. Ou seja, ele não tenta se fundamentar mais através de uma teoria científica fundamentada em modelo neurológico cerebral. Então, eu vou deixar para falar disso na próxima. Então, para a nossa aula aqui, tópico 1 e 2, descoberta do papel da fantasia, de sedução e intuição do complexo de Édipo na sua autoanálise. Então, seguindo aqui, vou ficar maior aqui. Ó. Cadê eu aqui? Fiquei maior. O que é a fantasia da sedução? Né? Ou antes, a teoria da sedução. A teoria da sedução é uma hipótese que o Freud e o Breuer escrevem no estudo sobre histeria, que a base do sintoma histérico estaria num trauma sexual, decorrente de uma situação de sedução de uma criança, de uma jovem, em que ela era seduzida por um adulto, e essa sedução despertaria emoções sexuais que seria inconciliável, né, que seria insuportável, que seria traumática. E isso seria o ponto-chave para o surgimento dos sintomas histéricos. Então, essa é a ideia. Lembrando que, em paralelo, eu falei isso numa das aulas anteriores, você tem o Pierre Janet e o Charcot, e o Pierre Janet ele tem a ideia de uma degeneração mental. Então, Pierre Janet explica a histeria pela degeneração mental, Freud e Breuer a partir de uma ideia de um trauma, de uma fixação, uma situação traumática, e que esse trauma seria decorrente de uma sedução real. Bom, algumas coisas a considerar aqui. Essa teoria da sedução seria a base para pensar não só a histeria, mas todas as neuroses, as psiconeuroses. Só que o Freud, ele queria, e ele faz essas cartas para Fliess, ele
não quer explicar simplesmente a relação causa e efeito, o trauma e o sintoma, a sedução real e o sintoma. Ele queria explicar o mecanismo de repressão, né? O mecanismo que levaria a esse processo de um afastamento de uma ideia que caracterizaria essa psique partilhada, que eu falei em outras aulas, e eu teria isso aqui. Qual que é o mecanismo da repressão que ele coloca? Opa, vou voltar para cá. Ele põe: a repressão acontece em dois tempos, em dois momentos separados. Tem o momento um, eu tenho a puberdade, momento 2. Nesse momento um, a criança, né, ela é incapaz de sentir a emoção sexual por conta de uma imaturidade sexual. Essa era a ideia que ele tinha. Só que algo acontecia nessa situação, ficava lá um registro de uma experiência, mas sem ter o efeito traumático, porque não teria essa maturidade sexual para tal. Tudo seguia bem com essa lembrança, chegava um segundo momento ali pós-puberdade, em que a conotação das coisas muda, até porque você tem a maturidade sexual acontecendo. Você pode pensar o que acontece com adolescentes, que, sei lá, da noite para o dia, a amiguinha, o amiguinho, que eu gosto, de forma, uma amizade mesmo, é gostoso estar perto, passa a ser excitante. Quantos adolescentes se assustam com isso, ficam desconfortáveis com isso, e nesse momento de despertar da excitação, com esse amiguinho, amiguinha de sempre, leva essa pessoa a se inibir, se retrair, se cortar, se esconder, evitar uma série de coisas. Pois bem, então essa situação, essas lembranças aqui, que não tinham conotação sexual, depois, no segundo tempo, por conta dessa maturidade sexual, essas lembranças que não tinham um efeito, né, uma característica patogênica, agora passam a ter. Isso daí lembra muito, se vocês recordarem da aula anterior, quando eu peguei o caso da Catarina, que ela tem lá as lembranças com o tio, que estão guardadas, e aí então ela encontra com Freud no hotel, ela vai atrás dele, né, o caso que ela dura uma tarde só, e ela fala de sintomas histéricos que ela sente lá, uma sensação de sufocamento e um rosto que ela não consegue definir muito bem o que que é. Freud vai investigar a origem, né, o começo dos sintomas, ela fala, quando eu assisti, né, vi a cena, através da janela, do meu tio transando com a minha prima. Quando isso acontece, ela começa com sintomas histéricos e o Freud vai escutando, fazendo as associações. Ela chega numa cena infantil, ela chega em lembranças da sua infância, que ela também tinha essa relação com o tio, não sexual, mas era uma relação de carinho, de brincadeira, de cosquinha, de sentar no colo, de espionar no banheiro, ser espionado, sei lá, uma porção de brincadeiras que existe, que ali, pelo menos por parte da criança, não tem uma conotação sexual. Agora, no segundo momento, esse tio, que era um tio, sei lá quais nomes que ela o definia, tio legal, engraçado, tio brincalhão, o tio carinhoso, passa agora a ter uma outra legenda. É o tio sexuado, é o tio que transa, é o tio que está excitado. Então, isso muda a legenda dessa cena, e essa cena agora, essa lembrança, fica insuportável. Ela precisa afastar isso da lembrança. Depois que eu comentei com vocês, aquele exemplo. Foi um exemplo que eu dei, inclusive, que eu falei, imagine que você conhece uma pessoa e vocês têm um romance e depois descobrem que são irmãos. É uma coisa bem de novela mexicana, assim. Todas as lembranças prazerosas e excitantes ficam aversivas. Isso explica um pouco, por exemplo, porque que os adolescentes, eles são meio que aversivos aos pais. Não encosta, mano, não encosta, pai. Me deixa longe, não quero parecer que você me trouxe até aqui. Não quero beijo, não quero abraço. Porque esses afetos todos que sempre recebeu, e agora que está na puberdade, pós-puberdade, está sentindo ali o prazer, né, no toque, aqueles toques todos vivenciados com a mãe e com o pai, agora tem uma outra conotação na experiência. Aí fica aversivo e eu não quero sentir isso, é repugnante. Então aqui nós chegamos no conceito fundamental, que é o a posteriori. Então, essa lembrança sofre repressão a posteriori, só depois. E aí, para completar esse raciocínio dessa parte um, tem essa frase de 1897, numa carta a Fliess,
em que o Freud diz: não acredito mais em minha neurótica. Por que isso é tão importante? Porque até então o Freud acreditava no trauma que teria acontecido de uma sedução real, uma sedução que realmente aconteceu. Só que, e isso daqui tem tudo a ver com o tópico 2, a descoberta, né, a intuição do complexo de Édipo, a partir da sua autoanálise, Freud começa a perceber então que talvez o trauma, né, a sedução real não tenha acontecido. Na verdade, existe uma fantasia de que isso aconteceu. Aí vamos juntar as duas partes. Chegamos aqui, a descoberta do complexo de Édipo para Freud. O Freud fez uma autoanálise de 1896 a 1899. Já deixo a dica, autoanálise não funciona. Então não adianta assim, vou fazer, não preciso de analista, vou fazer minha autoanálise. Você consegue fazer uma parte, coisas conscientes, mas você não consegue fazer, de fato, uma análise. Ah, mas e o Freud? O Freud, na verdade, não dá para dizer que ele fez uma autoanálise, porque eu sempre preciso de um outro para que aconteça uma análise. E aí, voltando ao Fliess, o Fliess foi o outro do Freud. Se o Freud foi o analista um da história, o psicanalista número um, o Fliess foi o zero. O Fliess foi um outro a quem Freud sempre falou, sempre falou, sempre falou, e destrói tudo depois, né? Tem tudo a ver com uma análise isso. Enfim, nessa autoanálise que ele fez, com as suas cartas ao Fliess, ele analisa principalmente seus sonhos. E três coisas curiosas aqui. Nessas análises e lembranças, ele vai trazer que percebeu o despertar da sua libido, direcionados à sua mãe, por volta de 2 anos e meio. Eles estavam numa viagem, a mãe, então, está se trocando e ele finge que está dormindo e fica assistindo a mãe. Lembra da ideia de que houve uma sedução real? Esse é um caso claro de que a mãe não estava seduzindo. Esse é um caso claro de que ela estava se trocando e ele, interessado, partindo dele mesmo, se interessou por isso. Isso é muito importante porque vai mostrar a estrutura da inversão do ativo e passivo da história. Ele foi o ativo na cena, assistindo a mãe que nem sabia que está sendo assistida. Só que depois, isso acontece muito, né? Não exatamente o Freud que vai descrever isso, mas isso se escuta muito na clínica, nos casos clínicos, nos textos também, que as pessoas vivenciam uma coisa ativamente na infância, mas depois, na sua recordação, a posteriori, eu não posso reconhecer que eu quis assistir minha mãe se trocando, meu pai se trocando. O que eu faço então? Eu inverto e digo assim: foi ela que se exibiu para mim, foi meu pai que se exibia para mim. A minha mãe falou tal coisa para mim, meu pai falou tal coisa para mim. Quando, na verdade, quem estava interessado, quem foi o saliente, a saliente, quem foi atrás, quem ficou interessado e ficou observando, foi a criança. Mas depois, na recordação, faz uma inversão. Então, ele percebe a primeira coisa, esse despertar de sua libido, direcionada para a mãe, até coloca o termo no texto original, ele põe em latim, mãe, né? Como uma forma de até manter um pouco o distanciamento do reconhecimento desse desejo. Além disso, nasce o irmãozinho dele, 1 ano e meio, mais novo, e quando nasce, o Freud descreve na sua autoanálise que ele tinha um desejo cruel em relação a esse irmão, sentia inveja desse irmão, e esse irmão morreu pouco tempo depois, e aí o Freud sentiu um profundo remorso por tudo isso que ele sentia pelo irmão. Então veja aí que eu já tenho o cenário para pensar, né, todo o contexto edípico. E além disso, claro, ele vai incluir o pai nessa história, né? O pai do Freud era muito mais velho que a mãe. Ele traz situações de raiva, de ódio em relação ao pai. Ele traz uma cena, né, que o pai está andando na rua e passa uma pessoa, baixa um chapéu e fala assim, seu judeu de merda. E ele espera uma reação do pai, o pai simplesmente baixa a cabeça, pega o chapéu e bota o chapéu de volta. O Freud acha ali que o pai foi um fracassado, né? E vai ter tudo a ver com a neurose obsessiva depois, mas enfim, que vai ter tudo a ver com a neurose freudiana depois.
Mas olha o que ele fala com relação à intuição sobre o complexo de Édipo, ele escreve para o Fliss. No momento, minha autoanálise é realmente o que há de mais essencial e promete ser da maior importância para mim, se eu conseguir concluí-la. Encontrei em mim, assim como por toda parte, sentimentos de amor em relação à minha mãe e de inveja em relação ao meu irmão, sentimentos que acredito que sejam comuns a todos, a todas as crianças pequenas. Se isso é verdade, compreende-se, a despeito de todas as objeções racionais que se opõem à hipótese de uma fatalidade inexorável, o efeito impressionante de Édipo Rei. E assim, nessa carta Fliss, ele traz pela primeira vez essa intuição dessa dialética de sentimentos, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, né, a fazer uma relação com Édipo Rei, mostrando a força do desejo sexual já presente desde muito cedo na criança, o que vai modificar aquela ideia de que é necessário que tenha acontecido um trauma sexual real. E sim que a criança já é dotada dessas moções pulsionais sexuais e que a fantasia tem a mesma força, a fantasia de que algo tenha acontecido tem a mesma força de uma situação real. Então, no plano psíquico inconsciente, realidade e fantasia têm a mesma força de verdade para o sujeito. Se você quiser acessar meu resuminho aqui, é só você entra lá no meu canal do Telegram, vai em arquivos e tem disponível. Bons estudos e até a próxima aula.